Vamos embarcar juntos numa reflexão profunda, sabe, uma verdadeira viagem para dentro de uma das maiores encruzilhadas que a nossa espécie já enfrentou. A possibilidade real de um mundo pós-trabalho. E veja bem, esta não é uma análise sobre tecnologia, é sobre a psique humana diante de uma mudança tão monumental. Para começar, vamos fazer um exercício. Imagine só por um instante um mundo assim. Sem a correria, sem os prazos, sem a obrigação, onde o sustento de todo mundo é garantido por uma rede de automação. O que se faria com todo esse tempo, com toda essa liberdade? A resposta, eu garanto, não é tão simples quanto parece. Aquilo que parecia um devaneio futurista, coisa de filme, hoje é uma ansiedade bem palpável, né? O medo de ser substituído por uma máquina, ele é real. Mas nesta nossa análise, vamos virar a lente para dentro. O verdadeiro desafio não são as máquinas que estão chegando, mas sim quem nós nos tornaremos quando elas estiverem aqui. Ok, vamos mergulhar nisso. Estamos diante de uma encruzilhada que vai muito, mas muito além da economia ou da sociologia. É uma encruzilhada que é, na sua essência, psicológica, existencial. Pense bem, a pergunta "o que você faz da vida" é muitas vezes a primeira que a gente faz quando conhece alguém. A nossa identidade está profundamente amarrada à nossa profissão. Então, a questão central é essa. Se a gente tira esse pilar que estrutura nossos dias, nosso senso de valor, o que sobra? Quem somos nós de verdade? E como todo grande fenômeno humano, não existe uma visão única. A automação total é como uma moeda com duas faces radicalmente opostas. De um lado, a gente tem a utopia. Do outro, a distopia. Vamos olhar primeiro para o lado bom da moeda. Os gregos antigos tinham um conceito belíssimo chamado skolê. E não era preguiça. Era o tempo dedicado àquilo que nos torna realmente humanos. A arte, a filosofia, a contemplação, o aprofundamento das relações. Um futuro sem trabalho poderia ser, quem sabe, a realização desse ideal em escala global. E qual era o oposto de rolê? O negócio. Literalmente a negação do ócio. A labuta, o esforço apenas pela sobrevivência. A grande promessa da automação é justamente essa, nos libertar do negócio para que a gente possa, finalmente, viver em escolé. E aqui a gente vê essa dualidade de forma muito clara. De um lado, a tese, um oceano de tempo para o florescimento do cholé. Do outro, a antítese, um vazio que gera crise de identidade, ansiedade e uma profunda falta de sentido. É o mesmo futuro com dois resultados possíveis, dependendo inteiramente da nossa preparação psicológica para ele. Agora, a antítese é ela que realmente preocupa. A nossa mente foi moldada por séculos de uma ética que valoriza a produtividade acima de tudo. Para uma psique assim, um oceano de tempo livre não é liberdade, é um tormento, é um confronto direto com um vazio assustador. E aqui, a terapia cognitivo-comportamental nos dá um alerta importante. Pensamentos automáticos negativos como este poderiam se tornar uma epidemia. Eu não tenho um propósito, eu sou um peso para a sociedade. Essa crença de que nosso valor está na nossa função é uma prisão mental que precisaria ser desmontada peça por peça. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse ponto. O verdadeiro desafio não é o que fazer com o tempo livre, mas sim como lidar com o vazio que surge quando as distrações da rotina simplesmente desaparecem. Olhando de uma perspectiva da psicologia profunda, o trabalho é um dos nossos mais eficientes mecanismos de defesa. Ele nos ocupa, nos estrutura e principalmente nos protege do contato direto com as nossas questões internas, nossos conflitos, nosso tédio fundamental. Retirar esse escudo é forçar o encontro consigo mesmo, só que em uma escala civilizatória. Essa pergunta ecoaria no silêncio, não é? Sem o cargo, sem a função, sem o crachá. Quem é o eu autêntico que existe por trás de todas essas máscaras sociais? A resposta para essa pergunta é a chave para não sucumbir a esse vazio. Então, o ponto crucial é como navegar essa transição. Porque não é algo que vai acontecer naturalmente. Vai exigir um esforço consciente, estruturado. E, a partir de uma perspectiva terapêutica, existe um caminho integrado. A proposta é uma abordagem em 3 frentes. Primeiro, um mergulho profundo para descobrir o desejo autêntico, usando ferramentas de autoconhecimento. Em seguida, a gente precisaria reestruturar as crenças limitantes, talvez com a terapia cognitivo-comportamental. E, por fim, a construção de uma nova base comunitária, fortalecida pela educação social. Vamos ver cada uma delas. Com uma abordagem de autoconhecimento profundo,
O espaço terapêutico se tornaria vital. O objetivo seria transformar aquela angústia de não ter o que fazer na grande oportunidade de descobrir o que se é. Que desejos, que estavam adormecidos pela rotina, estão aí, clamando por expressão? A TCC, por sua vez, seria a ferramenta prática para desmontar essa prisão mental. Ajudaria a gente a identificar e reestruturar as crenças que nos fazem sentir inúteis sem um emprego, desenvolvendo uma identidade que é baseada em paixões, em relações, em contribuições voluntárias, uma identidade multifacetada. Mas, claro, o esforço individual não é suficiente. A educação social seria fundamental para tecer uma nova cola comunitária. A gente precisaria de uma nova narrativa cultural, uma que valorize o ser mais do que o fazer, que redefina trabalho como contribuição, uma contribuição movida por propósito e não mais por necessidade. E isso tudo nos leva à conclusão. O fim do trabalho não precisa ser o fim da humanidade como a conhecemos. Muito pelo contrário, ele pode ser o catalisador para a nossa próxima grande etapa evolutiva. Este é o convite sublime que este futuro nos faz: sair do paradigma da sobrevivência, que dominou toda a nossa história, e entrar de vez na era do florescimento humano. É uma mudança de propósito em escala planetária. A jornada é esta: deixar para trás uma economia focada em suprir carências materiais para construir uma verdadeira ecologia da alma, onde o cultivo do nosso mundo interior se torna o projeto central da civilização. E assim, a gente termina com a mesma pergunta do início, mas agora, com muito mais profundidade. Se não fosse mais preciso trabalhar para sobreviver, que tipo de vida seria construída? Uma vida que de fato valesse a pena ser vivida. A semente da nossa próxima evolução está na resposta que cada pessoa dará a esta pergunta.